Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Aqui é o reverendo Marcelo Lemos e novamente é um prazer receber você aqui no nosso canal Manual do Bereano. Hoje nós estamos de volta com a revista Examinai, que trata do tema Filipenses, a alegria que triunfa, e já estamos na lição de número 7, tudo por Cristo e para Cristo. Nós vamos ler o texto da lição de hoje, que é Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 11. Nós vamos colocar na tela para você acompanhar. Mas antes, como sempre faço, quero pedir que você inscreva-se no nosso canal, se você ainda não for inscrito, e que também você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. É a partir da sua participação aqui no nosso vídeo, aqui no nosso canal, que esse ministério está crescendo aos poucos, porém consistentemente. É com a sua ajuda que essa mensagem, esse projeto tem a cada semana alcançado mais pessoas. Não deixe também de deixar aí o seu like, o seu gostei e de acionar também o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube se encarrega de avisar você em primeira mão toda vez que nós incluímos conteúdo novo aqui no canal. Vai entrar na tela então a leitura bíblica da lição de hoje. Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 11. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Aqui nesse texto, Paulo começa apresentando um pouco da sua biografia. Lembre-se que o tema proposto pela lição é tudo por Cristo e para Cristo. Esse é o lema da vida de Paulo, esse é o lema que ele desejava que cada cristão também pudesse viver por ele. E é o chamado, a vocação que a lição de número 7 propõe a cada um de nós também no dia de hoje. Paulo, ao apresentar-se nesse texto e nos mostrar um pouco da sua biografia, dá indícios de como ele havia sido uma pessoa importante dentro do judaísmo.
É interessante ter em mente que quando Paulo chega até os cristãos, quando ele tem aquele primeiro contato com a igreja e que é relatado nas Escrituras Sagradas, especialmente no livro de Atos, e ele se torna um perseguidor da igreja, naquele momento a igreja está em pleno crescimento, em franca expansão, e já contava com pelo menos 5.000 pessoas, 5.000 seguidores, 5.000 fiéis. Então Paulo entra em contato com essa nova religião, que na época era considerada pelo Império Romano, na verdade, como uma facção, uma seita estranha, um tanto esquisita do próprio judaísmo. Então Paulo observa que essa nova religião, essa nova crença, essa nova seita esquisita de judeus que aceitavam que um tal de Jesus, nascido em Belém e criado num lugar nada a ver, sem nenhuma importância, sem nenhuma relevância em Israel, e muito menos no império, que era a distante e pobre Nazaré, ele nota que a mensagem que essa igreja traz, a mensagem que esse grupo ensina, era subversivo segundo os padrões pelos quais ele havia sido educado na religião judaica. Então, era uma mensagem que ameaçava colocar de pernas para o ar toda aquela religiosidade, toda aquela maneira de viver, todo aquele legalismo, todas aquelas regras religiosas e até mesmo muitas de suas regras e preceitos morais e éticos sob ameaça. Por quê? Porque era uma igreja, era uma seita que ensinava a justificação pela fé e não a justificação pelas obras. Porém, Paulo havia sido educado justamente numa mentalidade oposta a esta. E aí ele apresenta um pouco da sua vida pregressa, ou seja, a sua vida antes não só desse contato inicial com o cristianismo, que é quando ele se torna um perseguidor da igreja, e não sei se você sabe, ele esteve presente na morte do primeiro mártir cristão, que foi Estevão, né, um diácono da igreja de Atos, e que foi a primeira pessoa registrada, pelo menos, que morreu por não negar a sua fé em Cristo Jesus. E Paulo esteve presente ali no martírio, no assassinato de Estevão. E essa reação inicial de Paulo ao cristianismo, que é uma reação de perseguição, ela faz até muito sentido quando você compreende quem havia sido o apóstolo Paulo até então. Observe que Paulo relata ter nascido na cidade de Tarso. Há passagens no livro de Atos dos Apóstolos que nos trazem essa informação. E essa cidade de Tarso era um próspero centro mercantil da região na época e, portanto, uma região com um bom trânsito econômico, cultural, intelectual. E Paulo, filho de uma família da tribo de Benjamim, provavelmente tinha uma condição social um tanto que abastada, e ele com certeza parece ter tido um trânsito muito facilitado com a sociedade econômica, cultural da época, e recebeu uma boa formação teológica. E Paulo se tornou então um discípulo da seita dos fariseus e um empolgado seguidor, até fanático seguidor dessa seita dos fariseus. E como a gente sabe, os fariseus tinham assim um apreço muito grande pela religião judaica, pelos preceitos mosaicos e por uma visão bastante legalista. E na sua formação intelectual, teológica, religiosa, Paulo se torna um fervoroso seguidor da seita judaica que nós conhecemos como
os fariseus. Paulo, que na época ainda se chamava Saulo, o seu nome vai ser alterado, digamos assim, para uma forma helenista depois da sua conversão. Algumas pessoas, inclusive, costumam dizer que o próprio Cristo mudou o nome de Saulo para Paulo, mas a Bíblia não chega a dizer isso. O que a gente sabe é que antes de sua conversão é comum que ele seja apresentado como Saulo, que é a versão hebraica do seu nome, e depois, quando ele se torna apóstolo dos gentios, ele começa a ser chamado como Paulo. Provavelmente foi um arranjo cultural para facilitar o trânsito de Paulo com essa cultura helenista. Não existe nenhuma afirmação bíblica direta que nos indique que foi o Cristo que alterou o seu nome de Saulo para Paulo. O fato é que antes de sua conversão, ele havia sido um fervoroso fariseu, e não apenas fervoroso, mas também um fanático. Quando ele chega em Jerusalém, encontra a igreja, como já comentamos, é uma seita, uma nova religião com mais de 5.000 pessoas. E Paulo, então, se alia àqueles que perseguiam a igreja. No entanto, ocorre uma mudança radical na vida de Paulo, na mentalidade de Paulo, assim que ele tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. De perseguidor, Paulo se torna um perseguido. Aquele homem que até então havia perseguido, maltratado, judiado a igreja, se coloca agora na posição frágil de ser um apóstolo, um mensageiro de Jesus. E quando ele escreve essa carta, que é a carta aos Filipenses, ele está justamente em uma prisão. E por qual motivo? Por pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, Paulo passa a viver segundo a filosofia que é o tema da lição número 7. Tudo por Cristo, tudo para Cristo. E Paulo, de fato, passa a estar disposto a dedicar toda a sua vida, todos os seus bens, todos os seus talentos e dons para a causa do Evangelho. E Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, que é Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 11, vai nos indicar vários elementos de como ele via essa vida que é toda por Cristo e para Cristo. A lição da revista está dividida em 3 tópicos principais. Primeiro, ela vai falar sobre a falsa religião que Paulo denuncia. E você vai observar que essa falsa religião que Paulo denuncia está sendo denunciada justamente porque essa religião não está de acordo com esse lema de tudo por Cristo e para Cristo. É uma falsa religião justamente porque acrescenta outros elementos a essa religiosidade, a essa crença, além da fé no Senhor Jesus Cristo, além da justificação exclusivamente mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai começar dizendo o seguinte: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então, o primeiro elemento aqui, quando Paulo denuncia a falsa religião, é que ele está exortando a igreja de modo repetitivo e que ele está fazendo isso, primeiro, a partir de uma perspectiva de alegria. Olha que coisa interessante. Primeiro, Paulo está escrevendo algo, falando algo para essa igreja que essa igreja já sabia. Não é uma informação nova que Paulo está trazendo. Paulo está repetindo um tema que ele já havia abordado com essa igreja, possivelmente quando ele ali esteve de modo pessoal. Mas ele diz assim, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Então Paulo não tinha nenhum problema em repetir temas, em repetir sermão, em repetir assunto, ensinamento
com as suas igrejas. Se era para manter a segurança dessa igreja, se era para fortalecer essa igreja no conhecimento da verdadeira fé, ele repetiria os temas sem problema nenhum. E de fato você observa nas cartas de Paulo no Novo Testamento que ele constantemente está retomando alguns temas que ele já havia abordado em outros lugares. E ele começa dizendo que restava a esses irmãos que eles, juntamente com Paulo, estivessem cheios de regozijo, estivessem cheios de alegria. Ou seja, Paulo está exortando essa igreja com alegria e os convidando a ter alegria por estarem sendo exortados no Senhor Jesus Cristo. Isso é impressionante. É a ideia de que quando você está sendo exortado por Deus, quando você está sendo ensinado ou até mesmo disciplinado pelo Senhor, você está sendo alvo do amor e do cuidado de Deus. Porque a Bíblia mesmo chega a dizer para nós que o Senhor ele corrige aqueles a quem ele ama. É como um pai. O pai, quando corrige o filho, está dando uma grande demonstração do seu amor por esse filho, porque é através do ensinamento, da correção do pai, que o filho descobre o caminho, que o filho descobre os segredos do bom viver e não se torna uma pessoa sem rumo, sem direção na vida, como tantas pessoas acabam fazendo, né? Acaba acontecendo isso com muitas pessoas e pode ser que quando uma pessoa se desvia do caminho, não consegue, por exemplo, viver em sociedade, não consegue respeitar o direito do outro, pode ser, nem sempre é o caso, mas pode sim ser fruto, ser consequência de uma educação que não contou com a disciplina, não contou com a orientação de um pai, ou talvez de uma mãe, ou de algum responsável por essa pessoa. Então, quando nós somos exortados por Deus, ou quando nós somos educados, disciplinados pelo Senhor, na verdade estamos tendo ali uma grande demonstração do seu cuidado, do seu carinho por nós. Então, quando Paulo começa essa exortação, é muito curioso perceber que ele convida essa igreja a regozijar-se no Senhor. Não há motivo, diz a lição, para o cristão se entristecer ao ser exortado pelo Senhor, pois sua correção é prova de amor e de cuidado. De fato, né, em Hebreus capítulo 12, do versículo 6 a 11, nós temos um exemplo disso. A Bíblia deixa bastante claro que Deus nos ama, Deus cuida de nós. E uma grande demonstração desse amor e desse cuidado de Deus é justamente o seu ensino, a sua disciplina e até mesmo a sua correção. Mas do que trata a exortação, o ensinamento de Paulo nesse texto que nós lemos? Primeiro, Paulo vai falar a respeito do ensino da falsa religião. Ele fala outras coisas aqui, mas observe especialmente o versículo 2. Guardai-vos dos cães. É uma palavra dura. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Lembre-se de algo muito interessante sobre a história da igreja primitiva, especialmente a partir das viagens missionárias de Paulo. Paulo está evangelizando o mundo helênico, os gregos, os pagãos. E quando Paulo chega numa cidade, ele costumava evangelizar primeiramente os judeus e depois ele expandia o seu esforço missionário para as populações locais. E acontece que Paulo, como você observa no texto de Atos capítulo 15, ele tinha por prática ensinar a justificação pela fé e sem ter nenhuma preocupação em cobrar dos gentios, ou seja, de nós que não somos judeus, que se convertessem ao judaísmo e de que vivessem de acordo com as regras dos judeus, que são regras reveladas na própria Torá sobre alimentação, sobre vestimenta, sobre guardar o sábado, guardar festas judaicas, votos judaicos e assim por diante.
Paulo simplesmente pregava o evangelho, pregava os preceitos do evangelho, a salvação em Jesus Cristo mediante a fé, e a partir daí estava tudo certo. Porém, alguns obreiros vindos de Jerusalém, vindos do judaísmo, passavam por essas igrejas e tentavam introduzir nelas uma preocupação para com a lei judaica. Era como se eles dissessem assim: olha, recentemente o apóstolo Paulo esteve aqui, homem de Deus, homem abençoado, pregou o evangelho para vocês, mas essa pregação foi incompleta. Existe algo maior, existe um degrau maior e no qual vocês precisam ascender, vocês precisam subir nesse degrau para terem realmente o direito de serem chamados filhos de Deus, e esse degrau superior é a lei de Moisés. Paulo não ensinou a vocês sobre a lei de Moisés. Então essas pessoas começavam a pregar sobre sábado, sobre dieta alimentar baseada na Torá e outros preceitos judaicos. Por isso que hoje nós chamamos esses maus obreiros, aqui Paulo chama eles de cães, maus obreiros e aqueles da circuncisão, porque justamente a circuncisão é também um preceito muito importante e fundamental da religião judaica. Então, ou seja, esses obreiros que Paulo chama de cães e de maus, chegavam nessas igrejas e falavam assim: vocês creram em Jesus? Amém, glória a Deus. Mas vocês já foram circuncidados? Não, vamos fazer isso agora. Leia, por exemplo, a carta aos Gálatas, especialmente capítulo 3. E você vai ver que esses maus obreiros, eles eram muito convincentes, a ponto de Paulo falar assim: olha, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Né? A palavra fascinou ali é como uma serpente que seduz ou que hipnotiza, paralisa uma presa para dar o bote. Né? No grego a ideia é mais ou menos essa. E Paulo pergunta para eles assim: quem vos fascinou? Quem vos seduziu? Quem fez vocês saírem do caminho da fé, no qual vocês foram salvos desde o início e agora querem concluir a carreira, querem se aperfeiçoar através da carne, através da lei? Então eram obreiros muito barulhentos e muito convincentes, que arrastavam muitas pessoas após si. Então Paulo, nessa exortação, está em primeira mão exortando a igreja, alertando essa igreja sobre o perigo da falsa religião, que é representada por estes que Paulo chama de cães. Ele é bastante pesado na sua exortação: maus obreiros e aqueles que ensinavam a circuncisão. E aí Paulo vai dizer, porque a circuncisão, no versículo 3, somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, nós também temos a circuncisão, nós já somos circuncidados, mas não essa circuncisão da carne, mas a circuncisão do coração. Ou seja, a verdadeira circuncisão para a igreja é a conversão, é a regeneração, o novo nascimento. E aí Paulo vai deixar claro que a lei não tem poder para salvar. É o segundo subtópico desse tópico da lição que fala sobre denunciar a falsa religião. A lei não pode salvar. E é curioso observar que aqui no capítulo 3, dos versículos 4 ao 6, Paulo dizendo que, segundo a justiça da lei, segundo aquilo que a lei exigia, ele havia alcançado ser um homem perfeito, um homem irrepreensível. Olha o que ele diz: se algum outro cuida que pode confiar na carne, ou seja, confiar em si mesmo, confiar na lei, né? Se alguém acha que pode ser salvo pela lei, ainda mais eu, ou seja, ainda mais Paulo. E aí ele disse o que ele havia sido antes de conhecer Jesus: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo,
perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja aqui é porque Paulo arrastava homens e mulheres, os levava cativos, levava presos, os açoitava, os condenava à morte. Então, segundo o zelo que ele tinha da lei, segundo o seu farisaísmo, ele maltratava, perseguia, assassinava a igreja. Ele era inclusive um assassino. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Olha que coisa fantástica que Paulo está dizendo aqui, e que muitas vezes a gente lê o texto bíblico e não percebe esses detalhes. Ele está dizendo, olha, se alguém pode confiar na possibilidade de ser salvo pela lei, se alguém tem orgulho disso, muito mais eu tenho motivos para isso. E então Paulo apresenta todas as suas credenciais judaicas, todas as suas credenciais de ter sido uma pessoa irrepreensível de acordo com a lei. Ele era hebreu de hebreus, ou seja, filhos de hebreus puros, sem contaminação, não tinha sangue pagão na sua linhagem. Ele era de uma tribo importante, que é a tribo de Benjamim. Ele era fariseu, um zeloso seguidor da igreja, e segundo a justiça da lei, segundo a santidade que a lei exige, ele havia alcançado ser um homem irrepreensível. Às vezes a gente diz assim, olha, a lei não pode salvar porque o homem não pode alcançar a perfeição, o homem não pode cumprir a lei. Isso não é uma verdade expressa desse modo, pelo menos, nas Escrituras. E uma das provas é que Paulo aqui deixa bem claro, e ele fala inspirado pelo Espírito Santo, portanto ele não pode errar, que ele, antes de conhecer Jesus, conseguiu se tornar um homem irrepreensível segundo a lei. Então, pelo menos Paulo e alguns outros homens que a gente vai encontrar na Bíblia conseguiram alcançar essa perfeição, essa santidade que a lei prescreve. No entanto, Paulo deixa bem claro que apesar dele ter se tornado um homem irrepreensível, o que é uma pessoa irrepreensível? É alguém que não pode ser repreendida segundo aquele padrão. Ele está seguindo aquele padrão de modo tão perfeito, tão justo, que não há repreensão contra ele, não tem nada para ser corrigido na conduta dele segundo aquele padrão. E Paulo atingiu esse padrão, ele se tornou irrepreensível segundo a lei. E mesmo assim, ele não estava salvo. Mesmo assim, ele carecia de ter um encontro com Jesus, nascer de novo e aí sim alcançar a justificação que vem não segundo a lei, mas segundo a fé em Cristo Jesus. Segundo a lei, Paulo era justo, mas segundo o Evangelho, ele era injusto. Segundo o Evangelho, ainda faltava alguma coisa. Então muitas pessoas hoje ensinam que nós devemos viver segundo a lei de Moisés. Existe todo um movimento para nos ensinar sobre isso. Não porque a lei é santa, é boa, é perfeita, vamos seguir a lei. E aí vem lei sobre lei, legalismo sobre legalismo, mandamento sobre mandamento. E as pessoas acreditam que é a partir dessa obediência às leis de Moisés, às leis do Antigo Testamento, que nós podemos alcançar a salvação e nos tornarmos cristãos realmente fiéis ao Evangelho. Mas aqui Paulo nos demonstra com o seu próprio exemplo de vida, com a sua própria experiência de conversão, que ele, mesmo tendo atingido a perfeição segundo a lei, ainda não era um homem justo aos olhos de Deus pelo prisma do Evangelho. Então é uma lição importantíssima aqui, quando Paulo começa a denunciar a falsa religião, que a lei não tem a capacidade de nos salvar. Ela sim nos ensina um padrão de justiça, um padrão de santidade, que revela a vontade de Deus para nós. Revela aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus não gosta, aquilo que agrada a Deus, aquilo que desagrada a Deus. A lei, como diz o próprio apóstolo Paulo, ela serve para nós como um aio, né? Ela serve para nós como um tutor, como um professor. Por quê?
porque ela nos ensina o quanto nós somos pecaminosos, ela nos ensina o quanto é difícil para o homem pecador tentar alcançar esse grau de irrepreensibilidade que Paulo alcançou, e mais do que isso, a lei nos ensina, né, com todo o seu peso, com todo o seu jugo, que mesmo quando você talvez atinja esse grau de obediência de Paulo antes de sua conversão, ainda assim, tudo que você pode dizer é: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Ou seja, a lei é aquele professor que te leva a Cristo. É aquele professor que mostra a sua incapacidade, não de seguir a lei em si, mas de alcançar a verdadeira justificação que só existe em Cristo Jesus. E quando o homem se depara com a lei, e ele entende de fato a mensagem da lei, ele é conduzido humildemente aos pés da cruz e se converte ao Senhor. E essa é a experiência que Paulo relata aqui. Ele descobriu que se tornar perfeito aos olhos da lei não foi bastante para salvá-lo, não foi suficiente. Então, surpreendentemente, diz a lição, ele declara que abriu mão de tudo, pois só em Jesus o homem encontra o caminho para a reconciliação. É o que ele diz no versículo 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E aqui ele está falando da sua irrepreensibilidade de acordo com a lei. Tudo que para ele era ganho, que ele achava vantagem, inclusive ser um homem justo e perfeito aos olhos da lei, ele abre mão. Por quê? Por causa de Cristo. E na verdade ele conclui: tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Algumas pessoas que ensinam muito sobre a lei, sobre guardar o sábado, sobre não comer isso ou aquilo porque a lei de Moisés proíbe, vai dizer que Paulo, quando diz que abriu mão de todas as coisas, era do orgulho, do seu sentimento, mas não da lei. Mas o texto deixa bem claro. Paulo fala assim, ó, abre mão, sofri a perda de todas estas coisas. Que todas estas coisas são essas? Aquilo que ele havia acabado de dizer. Ou seja, a sua herança hebreia, a sua formação como fariseu, o seu fanatismo como fariseu e também a sua irrepreensibilidade segundo a lei. Agora ele não tem mais esse problema. Agora ele não quer mais essa santidade exterior segundo a lei. Essa irrepreensibilidade segundo os padrões da lei de Moisés. Agora ele ainda quer ser justo aos olhos do Senhor, mas ele descobre a verdadeira religião. Esse é o ponto 2 da lição de hoje, que é a lição de número 7. E qual é essa verdadeira religião? É a justificação não segundo a lei. É a justificação não segundo o merecimento humano, mas a justificação que acontece exclusivamente mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Não é uma justiça própria. Não é uma justiça que o homem adquire pelo seu esforço, pelo seu mérito, pelo seu merecimento. É uma justiça que vem pela fé, por causa da obediência de Cristo, por causa daquilo que Cristo fez pelo pecador. E aqui eu gostaria de encerrar essa parte da lição dizendo o seguinte: é muito importante para nós evangélicos compreendermos a diferenciação que Martinho Lutero, que foi o grande reformador do século XVI, fazia entre lei e evangelho. Martinho Lutero, né, que viveu e reformou a igreja ali no século XVI, ele compreendeu e ensinou a necessidade de diferenciar lei e evangelho. A lição diz assim: quando o cristão não percebe a diferença entre lei e evangelho, provavelmente cairá no mesmo erro dos judaizantes que Paulo combateu.
E este é o caso daqueles que caem no legalismo ou no moralismo, passando a confiar em suas próprias obras e esforços para agradar a Deus e alcançar a salvação. A lei ensina o padrão de santidade de Deus, quão alto é esse padrão. E o Evangelho, que faz? Ele nos capacita a trilhar o caminho. A lei revela o pecado e a incapacidade humana. Essa incapacidade, como nós comentamos, ela é extremamente ampla. Primeiro porque essa incapacidade nos mostra o quão difícil é atingir um grau de irrepreensibilidade segundo a própria lei. E mesmo quando você alcança, e se você alcança, esse mesmo patamar que Paulo alcançou, você descobre que continua injusto aos olhos do Evangelho, mesmo tendo atingido uma perfeição externa segundo a lei. Então a lei mostra isso. A lei é como se ela nos levasse por um caminho e quando você chega no final desse caminho você fala, e agora? O que dava para ser feito a gente fez, mas o abismo continua. E como atravessar esse abismo? E aí você tem o Evangelho. O Evangelho que capacita a trilhar esse caminho. Podemos dizer, portanto, que a lei condena, o Evangelho salva. A lei revela o pecado, a incapacidade humana. O Evangelho nos revela o agir de Deus para salvar, para redimir esse pecador. E é por isso que Paulo abre mão de tudo. Por quê? Por Cristo e para Cristo. Porque ele entende que é somente em Jesus Cristo, exclusivamente por meio da fé, que ele pode finalmente, de fato, se tornar um homem justo aos olhos de Deus. Justo não somente segundo o padrão da lei de Moisés, mas justo de acordo com os preceitos, com o padrão estabelecido pelo próprio Evangelho. Então veja que a lição de hoje ela é muito importante, é uma lição até muito simples, mas de uma urgência incrível para a igreja de hoje. Mesmo dentro da igreja evangélica, que é herdeira dessa tradição da reforma, do pensamento de Lutero, infelizmente nós encontramos à torto e à direito a mensagem, as garras do legalismo e do moralismo. Nós temos sido ensinados que devemos merecer, que devemos trabalhar duro pela salvação. É claro que no Evangelho existem padrões e você precisa buscar esses padrões, você precisa mortificar a carne, você precisa buscar a santificação. Mas no fim de tudo, mesmo quando você alcança algo no Evangelho, e você deve alcançar algo no Evangelho, isso deve-se a Cristo, a obra de Cristo na sua vida, a obra de Cristo mediante o Espírito Santo trabalhando na sua alma, no seu interior, na sua natureza pecaminosa, e não aos seus méritos, e não ao seu merecimento. Esta é a verdadeira religião que vai na contramão, no caminho exatamente oposto da falsa religiosidade. Assim nós podemos concluir, juntamente com a lição, que para aqueles que desejam viver conforme a verdadeira fé bíblica, conforme o Evangelho, tudo é Cristo, por Cristo e para Cristo. Toda a sua vida deve girar em torno de Jesus. É daí que vem aquela expressão, né? Cristocêntrica. Cristo no centro e toda a vida da pessoa, toda a vida da igreja, toda a teologia, toda a sua reflexão, toda a sua adoração girando em torno da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema principal da lição de hoje e que Paulo nos ensina sobre se viver por Cristo e para Cristo e somente para Cristo, fazendo um contraste
entre a verdadeira religião que ele abraça após aquele encontro maravilhoso que ele tem na estrada de Damasco, onde ele está indo perseguir a igreja, perseguir os cristãos, e a falsa religiosidade que ele abandona a partir dali. E este é o desafio que nós temos também hoje na nossa própria geração. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe o nosso conteúdo. Deus abençoe você.